De compra no seu orçamento, obtendo sobra de recursos para sua mão de obra. Venha pro Atacadão das Madeiras, Avenida Carlos Chevade, 1027 e 1037, BR-101, bairro Guarus, em Campos dos Goitacazes. Não fazemos entrega, mas os preços são na medida certa. Atacadão das Madeiras e Derivados. Bom, 8 horas 16 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Temos aqui o nosso papo com o Guilherme Rangel, a participação do Cristiano Abreu Barbosa e do Aloysio Abreu Barbosa também. E voltamos a essa história da valorização irreal, que eu acho que é isso que, no fundo, significa essa história do imóvel americano. E como diz o Aloysio, é verdade, quebrou o mundo, né? Essa história. Você fez uma intervenção muito boa, que é da bolha imobiliária americana, que levou o mundo todo. Está falando que no intervalo com ele, todo mundo, a marolinha de Lula. Talvez a China tenha sido o país que melhor tenha resistido esse, até porque, né? A China tem a vantagem de ter um mercado interno e gigante, né? Tudo na China é muito grande. Mas é interessante que foi e esse ponto que você falou, que eu queria pegar, então falando do mercado imobiliário, você vê a importância dele. As duas maiores crises do mundo, né, vamos botar aí do século, da Revolução Industrial para cá, né, foram o crash de 29, né, que levou o mundo todo também, os Estados Unidos, e a explosão da bolha imobiliária de 2008, né? O chamado caso Lehman Brothers, que era um dos bancos ali que fomentava esse giro irreal do imóvel. A segunda crise foi provocada pelo mercado imobiliário. E a primeira, você vê que estamos falando de uma época que a população era mais rural. Foi um pouco o inverso disso, mas também no mercado imobiliário. Foi a tomada de hipoteca dos bancos das propriedades rurais americanas, né? Que era o maior indicativo Você vê naquelas crises, você passa assim nas fazendas, sobretudo do meio oeste americano, os bancos eram vistos como grandes vilões, eles tomavam, né, as casas. Então, você vê como é que o mercado imobiliário está no cerne das duas maiores crises da história do capitalismo, né? Que são o crash de 29 e o estouro da bolha imobiliária. Quer dizer, a importância desse setor para a economia do mundo, né? O mercado imobiliário, a própria história fala, né? Diz para a gente, extremamente importante. O que houve nos Estados Unidos, em 2008, foi um jogo de ilusão, né? Você tinha um imóvel que valia X, ele era avaliado em 2X para poder fazer circular riquezas ou pseudo-riquezas. E gerar juros, né, para os bancos. Né? Porque... isso faz, assim, de uma forma indireta, traz muitos benefícios. O imóvel, ele é um elemento garantidor e essa é a força dele. Quando um banco financia a compra de um imóvel, o que ele visualiza? Por quanto eu consigo vender este imóvel para repor o dinheiro que eu estou emprestando? Aquilo é uma garantia. No momento em que você empresta um dinheiro e tem uma garantia que é a metade daquele dinheiro, você tem uma grande chance de ter problema. Aí a bolha é esse vácuo que fica entre o valor real e o valor fictício, que me parece diferente do que houve no Brasil. No que houve no Brasil foi uma lei de mercado, lei da oferta e da procura, da possibilidade, né? Então, realmente, o valor caiu. E imóvel, ele tem uma característica. Você não pode comparar o imóvel de Campos com o imóvel de São Paulo. Embora todos sejam construídos com cimento, com tijolo, é muito comum as pessoas chegarem para mim e perguntar: Guilherme, quanto é o metro quadrado em tal lugar? Não é assim que se avalia imóvel urbano.
Talvez imóvel rural, você vai ter esse parâmetro, mas imóvel urbano, você pode ter um prédio vizinho do outro, onde o metro quadrado de um é metade, o outro pode ser o triplo. Vai depender de várias localização, características. Localização, posição, construção, modernidade. Tempo de construção, área de lazer. Às vezes você tem um imóvel na mesma rua, um edifício, um condomínio, um do lado do outro. Um tem 20 anos, o outro está instalando de novo. Um não tem lazer, o outro tem brinquedoteca, sauna, piscina, academia. Esse vai valer muito mais. Exatamente. Então, o metro quadrado é apenas um dos elementos que te faz um convencimento. Mas não é a base de um convencimento, ele por ele só. Então, é muito comum as pessoas chegarem na imobiliária e perguntar, Guilherme, quanto é o metro quadrado disso? Quanto é o metro quadrado daquilo? E não é por aí, você depende de vários fatores. Então, como é que você avalia lá nos Estados Unidos, né? Você tinha um imóvel que valia $100 mil e daqui a pouco ele já valia $150 mil sob a visão do banco, do financiador, não sobre a visão do mercado. Isso cria um vácuo. O que não ocorreu no Brasil. No Brasil, houve uma desvalorização num todo. No começo, a gente estava falando sobre o emprego, né? O reflexo do emprego na locação. Vejam bem, eu tenho imóveis lá que eu administrava, que eu alugava há 4, 5 anos atrás, onde as pessoas pagavam 40% a mais do que pagam hoje. Inclusive imóvel comercial. Aí eu pergunto, por que antes o comerciante conseguia pagar 40% a mais e hoje ele já não consegue se estabelecer no comércio com aluguel de menos 40%? Não é porque o imóvel perdeu o seu potencial, é porque não tem emprego. Ele fatura para isso. Não tem emprego, não tem dinheiro circulando. Sem emprego as pessoas não conseguem pagar aluguel. O problema do mercado imobiliário, a meu ver, hoje, é o emprego. Tem muita gente querendo trabalhar, montar negócio, lojas, querendo morar melhor. Eu tinha apartamento no Sunset Residência, por exemplo, que eu cheguei a alugar por R$ 1.050. Hoje é 700, 650 e não consegue. Hoje por 700 não consegue. Não consegue. Então, por que antes podia e hoje não pode? O problema não está no imóvel. Mas eu ouço também muita gente falar, a culpa é dos locadores, porque os locadores... Não, os locadores são flexíveis e chegaram a um preço de mercado. O problema é que as pessoas não têm condições de pagar, porque elas não têm salário. Existe essa lenda assim, que os locadores... fala-se muito, inclusive outro dia no Facebook eu ouvi uma postagem nesse sentido, que os imóveis estão tudo em poder de um grupo restrito e que eles são inflexíveis. Não existe pode até existir, mas isso é uma exceção. São pontuais. O locador não quer ter seu imóvel alugado. O locador não quer ter custo de condomínio, de PTU. Ele não faz isso de propósito. Mas isso eu ouvi da boca de um proprietário, a gente não cita nomes, mas um proprietário de 1.000 imóveis. Mas você está bem porque você tem 1.000 imóveis. Pois é, mas experimenta ter 1.000 imóveis e 600 desocupados. Por isso que Como é que você faz com o lucro? O lucro dos 400 que estão alugados vai todo para pagar. Exatamente isso que eu falo no meu livro. Aí está um equívoco. Você deve ter uma visão de que cada imóvel é uma empresa. Se você tem 10 imóveis, você tem 10 empresas. O que você faz com uma empresa? Você investe, faz ela produzir e fecha o balanço no final do ano. No final do ano, ela tem que dar lucro. Você não pode tirar o ganho de uma empresa e jogar em outra. Você não pode tirar o ganho de um imóvel e jogar no outro. Então, você tem que ter um cálculo, um acompanhamento, para que aquele imóvel, no final de um ano, dê um resultado, mesmo que os seus outros 9 imóveis estejam rendendo bem, você não pode tirar dele para jogar nesse. Ele tem que ter vida própria, administração própria. Então, é isso. Faz sentido, claro. Muitas vezes a pessoa tem esse equívoco de administrar. Por quê? Porque não tem a visão de mercado imobiliário, não tem a visão de negócio no mercado imobiliário. Ele continua pensando de forma a apenas ter uma receita passiva, de uma coisa passiva. Se ele começar a entender que aquele imóvel é uma empresa, ele diminui o valor do aluguel. Porque antes, eu ouço hoje várias vezes pessoas falam, mas Guilherme, eu já cheguei a alugar esse imóvel por X.
Você já chegou, isso é história, não é realidade. Hoje você tem que pensar que seu imóvel vale X, aluga por X para ele não ficar fechado, porque no final do exercício ele vai te dar prejuízo. E todos querem alugar, nenhum proprietário quer ter seu imóvel fechado. O problema que está ocorrendo hoje não é por causa do proprietário. O problema é porque não tem emprego para as pessoas pagarem aluguel. Né? Não há hoje um excesso de oferta no mercado imobiliário. Assim, tem alguns segmentos que isso é claríssimo. Né? No comercial, a partir do momento que houve um lançamento que teve muito êxito em venda, se eu não me engano foi o Platinum, surgiram vários outros lançamentos comerciais e você vê nitidamente que houve uma oferta maior do que o mercado podia suportar. A parte de hotelaria também aconteceu, né? Veio o Comfort, foi um sucesso estrondoso, vieram vários hotéis e hoje você vê esses hotéis brigando com ocupação de 40%, 50%, brigando para pagar suas contas e não dar prejuízo que é revertido para os investidores. No residencial você vê vacância também. Você acha que houve, quer dizer, no comercial e na hotelaria, isso é claro que houve excesso de oferta. No residencial você acha que também tem um excesso de oferta ou é também em função da crise, da falta do dinheiro? Há ainda um déficit habitacional, tem pessoas querendo morar, mas não tem dinheiro para morar em imóveis melhores. Vamos dividir em dois segmentos, os residenciais e não residenciais. Né? Nos residenciais, é claro que as pessoas querem morar. Vamos imaginar, eu não fiz esse levantamento, mas quantas pessoas nasceram em Campos em 2018? E quantos imóveis foram concluídos? Ou seja, o que eu quero dizer, o volume de gente precisando de imóvel é muito maior do que imóvel construído. Não é? A gente não precisa nem levantar os números, mas o próprio raciocínio, quer dizer, o número de pessoas na sociedade que aumenta por ano, né? E imóveis construídos. Então, essa necessidade de imóvel, ela é no mundo inteiro. Por quê? Porque a velocidade da necessidade é muito maior do que a velocidade da construção. Então, tem muita gente querendo morar. O crescimento populacional suportaria essa demanda e ainda faltaria. Não tenha dúvida. O problema é que as pessoas estão se acomodando. Eu não posso pagar aluguel porque eu estou desempregado. Então, eu vou morar com meu tio, com minha mãe, vou juntar aqui, vou juntar ali e diminui. Não é o ideal de moradia, mas é o que pode ser feito hoje. Com relação a esse boom que houve no não residencial, mais direcionado à sala, houve uma tendência de mercado que era a expectativa que o Porto trazia para Campos. Então, era lógico que teria que se fazer um investimento que nos constrói um prédio desse em um ano. Né? Então, você tem que ter uma visão preventiva para poder, quando o mercado estivesse necessitando, você ter o produto para oferecer. E estava tudo dentro disso e veio todo o problema e não deixou acontecer. Então, isso foi o que houve com salas, né? o não residencial num todo. E lojas, por exemplo, foi em decorrência do desemprego. Não tem como você abrir um comércio se não tem gente para comprar e a pessoa... Não é que o cara não queira comprar, é porque ele não tem como comprar, ele tem prioridade, ele vai comprar comida, não vai comprar sapato, perfume, né? Então, na parte comercial foi afetada por isso, na parte residencial eu tenho absoluta certeza que tem demanda. Olha, eu trouxe até um dado aqui. Por exemplo, em termos de procura, a Portal ela teve, nos meses de janeiro a agosto, 2.952 procuras. Olha que isso é resultado de pessoas que interagiram com a Portal. Ou seja, não são pessoas que viram nossas publicidades. São pessoas que viram a publicidade, se interessaram. Porque ninguém vai ligar para uma imobiliária só para saber o valor ou para passar o tempo. Ela tem interesse. 2.952 pessoas ligaram para a Portal em 8 meses. Né? Dessas 2.900, 1.453 foram visitar. Metade, né? É um número então, relevante. veja bem, quando você joga uma mídia, que é outro tema fantástico, que é a mídia digital hoje, né?
Quando você joga a mídia, você divulga os produtos que você tem, você atrai, aguça a curiosidade. Esse é o primeiro passo. A pessoa entra em contato com a imobiliária. Então você já teve uma seleção, você tinha uma gama muito maior, uma parte entrou em contato. Dessa parte que entra em contato, você passa valores e demais condições e uma outra parte se interessa para ir ver. Então, esse que se interessou para ir ver, né, ele é muito mais refinado do que aquele que tinha curiosidade. E mesmo assim, nós tivemos 1.453 até o mês de agosto. Pessoas que efetivamente estão procurando imóveis. Eu não acredito que entregue 1.000 imóveis, 1.500 imóveis por mês por ano em construção. Entendeu? Até porque a crise diminuiu muito o ritmo de lançamentos e quase não tivemos lançamentos. Exatamente. Mas eu queria colocar uma pergunta para você, porque a gente fala, e está falando aqui só da oferta e procura e tal, mas em relação à crise, mas a gente não está citando, às vezes, o investimento ou o planejamento mal feito. Né? A loja abriu, ficou 3 meses e fechou. Perfeito. Uhum. Eu noto em Campos e notei em outros lugares, isso não é um problema de Campos, é um problema, eu acho que brasileiro, as pessoas não buscam fazer uma pesquisa de mercado antes de fazer o seu negócio. Né? Então ele vai e... muito eu empírico, acho... né? Não, exatamente. pouco empírico, é muito achismo. Né? É muito achismo. Então eu vou fazer aqui uma loja disso porque eu acho que é legal. Olha os erros. Primeiro. Segundo, eu não vou anunciar na Folha FM porque eu gosto de ouvir pagode. E na Folha FM não toca pagode. Ora bolas. Meu O seu negócio ouve pagode ou ouve... O seu público-alvo ouve pagode ou ouve a boa música? Quer dizer, eu não estou dizendo que o pagode é ruim, mas não é tão bom. Até porque tem Zeca Pagodinho, né? Até porque tem o Zeca Pagodinho, que é um gênio. Né? E tem vários que são gênios. Mas é questão de estilo. Né? Aí você vê, quando começa, você vê também não vou dizer nome, mas uma empresa com tantas lojas, no caso farmácia, de repente se vê com 2. A farmácia é um negócio que dá um programa só para falar de farmácia. De 20 passa para 2, e você vê que uma que tinha 2 passou para 10, com menores e nos bairros. E você vê que desde do início dos anos 2000, as grandes concorrentes que vêm de São Paulo e do Rio estão fazendo farmácias pequenas com área de estacionamento e você não vê o bonde passar? Não é possível. Tem alguma coisa errada. Marco, a sua ponderação é perfeita. Perfeita. Veja bem, a gente está falando de mercado, disso, daquilo. Só para dizer, quem dera que eu pudesse fazer essa análise dos meus negócios. Não consigo deixar bem claro aqui. Entendeu? Nessa hora tem que chegar para minha mulher e falar, Denise, olha, cuida disso aqui, porque eu... Cuida, senão eu vou quebrar, Denise. Não, vou quebrar. Aliás, Barbosa de Vabreu. Exatamente. Então é de família, né? Claro que é. Olha só, a tua análise é perfeita. Porque é muito comum a gente estar falando de crise, disso, daquilo, mas lembra que eu falei que o que faz a diferença do negócio é o empreendedor, é o investidor? Sim, então, claro. todo negócio é bom, por isso a gente vê alguns comerciantes fechando comércio e culpando o proprietário, quando, na verdade, num bom sentido, sem ser agressivo, ele não teve a competência necessária para se estabelecer como comerciante daquele segmento que ele se propôs a fazer. Ou ele não se atualizou, ou ele não se modernizou, ele ficou perdido e ele está querendo culpar alguém porque ele... Ora, o outro está tendo resultado. Então, eu tenho, por exemplo, vários segmentos de atividades comerciais que, durante esse período, não devolveram imóveis. Pelo contrário, até alugaram mais. Quer dizer, teve a crise? Teve. Teve todo o problema que a gente falou? Teve. Mas teve o empreendedor, o empresário, que é mais capacitado e conseguiu enfrentar a crise. Então, é muito importante a gente ver isso também. As farmácias, né, que foi dito aqui, é um exemplo.
Né? Por que farmácia está cada vez abrindo mais? Eu tenho alguns inquilinos lá de farmácia, e há pouco tempo eu falando com um gerente de uma grande rede, ele falou, eu ofereci um imóvel para eles, que tinha vagado, ele falou, Guilherme, nós só queremos agora pontos que sejam de esquina. Eles gostam de esquina. Só esquina, estacionamento. Esquina positiva, né? Tem a Se história não que tem que ser tiver, esquina que pode tá ser o vindo melhor carro. que nós não queremos. Quer dizer, isso é critério, isso é O Marco qualidade. falou, a farmácia pequena é um grande estacionamento. Quer dizer, É. claro, é um modelo, né? Sabe, isso é o quê? É um pensamento modernizado, atualizado. O outro, não, mas o meu avô sempre teve farmácia assim, eu vou continuar assim. Ele se agarra a um conceito antigo e não quer se modernizar, não quer mudar. Então ele acaba sendo engolido pela crise porque ele não se adaptou, porque ele não... Eu sei que é difícil, está muito difícil para todo mundo, né? Nós falamos de IPTU, isso nós temos aí o comerciante sofrendo demais, porque pagando taxas altíssimas, não tem uma segurança, né, para ter suas lojas que são assaltadas a toda hora aí. É, loja de rua, né? Então, o comerciante tem sofrido muito, e eu vejo assim, com muita cautela o apoio municipal para esse incremento. Tá? Se você bota IPTU muito caro, o condomínio fica caro, o negócio fica caro, e tudo, somando todos esses elementos, torna inviável a atividade comercial. Isso é um efeito cascata, vai prejudicando tudo. Né? Nós temos ainda mais uns 5, 6 minutos para finalizar. Então primeiro eu queria falar do Maurício Furel. Ele cita uma coisa que a gente já falou aqui, que a mãe dele teve um caso de inadimplência de um inquilino, e ainda foi obrigado a pagar para retirar os pertences quase um ano depois. Então ele disse, desistimos de alugar. Mas eu queria que o Cristiano e a Luísa fechassem aí com, de repente, 2 pontos. Para fechar, Não, acho que seria mais produtivo o próprio Guilherme fechar, né? Não, vai perguntando... Aí. Cabe mais uma outra pergunta? Cabe. Não, por isso que eu falei, temos mais 5 minutos, 6 minutos. Tá, então, com relação ao momento atual, você já falou, né? Você recomendaria hoje, então, um investimento em imóvel? Você Compra acha de que o imóvel. momento é adequado? O momento é maravilhoso para comprar. Compra de imóvel. Olha, nós temos hoje, eu tenho, né, uma base pessoal de uma rentabilidade de 0,3%. Né? Isso vai de 0,3 a 0,5, mas... É o que está dando hoje. O que está dando hoje de rentabilidade. Né? O que faz a diferença é a forma de você administrar. Eu tenho um cliente que há 15 dias atrás ele esteve na minha imobiliária, ele tem um imóvel alugado por R$18 mil. Eu não administro as coisas para ele, as coisas dele, os imóveis dele. Eu faço a parte jurídica, porque os imóveis dele são substanciais. Ele está tomando um prejuízo nessa locação de quase R$500 mil, o aluguel de 18 mil, de quase R$500 mil. Esse valor é irrecuperável. Como esse caso da pessoa que citou agora... O Furel. A mãe dele, o Furel, é um ouvinte... Tá. Esse Constante, mais fiel não. do programa. Pois é, o caso dele é um prejuízo irrecuperável, né? Agora, tem seu risco? Tem. Depende de quê? De uma boa administração, de uma boa prevenção. Não adianta pegar contrato na internet, preencher lacuna e achar que está com um ótimo contrato. Você tem que administrar, você tem que selecionar. E aí muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas é difícil, é muita exigência para alugar. Exatamente, tem que ser, porque o patrimônio é do proprietário. Quando tem um prejuízo, é o proprietário que tem prejuízo. Não, e você é muito criterioso com isso. Para o inquilino passar no seu crivo, ele tem que ser realmente... E não dá problema. Normalmente seus imóveis não dão problema. Filtro, né? Eu estou trabalhando com o patrimônio dos outros. Claro. Qual o risco que o inquilino tem quando aluga um imóvel? É muito comum a gente ouvir falar assim, não, esse contrato está muito para o proprietário. Ué, mas tem que ser. É o patrimônio dele. Qual o risco que o inquilino tem? Ele entra no imóvel. Ele não pode sofrer nenhuma ilegalidade porque ele está na posse do imóvel. Se o proprietário vier cobrar mais do que deve, ele vai lá consignar e está na posse do imóvel. O judiciário vai devolver. Qual o risco que o inquilino tem? Nenhum.
Quem tem risco é o proprietário. E tem que ser assim. Essa semana eu deixei de fazer algumas locações porque pessoas não preencheram os requisitos de garantia e de histórico. Teve uma pessoa que tinha ação de despejo por falta de pagamento, apontamentos de Serasa, né? Cheque sem fundo, e ela veio argumentar na imobiliária que a ação de despejo dela já tinha sido dado baixa. Ora, ela tem um histórico. Sim. Ela tem pendências financeiras, o fiador dela tinha pendência financeira. Eu não posso colocar o patrimônio do meu cliente num risco desse. Então, aí entra o critério preventivo para que o negócio dê certo. Não é porque locação de imóveis seja um bom negócio que ele vai dar certo de qualquer jeito, como qualquer outro negócio. Assim, dólar, aplicação financeira e tudo mais. Então, o momento é maravilhoso para se comprar, porque você consegue ter uma rentabilidade. Você, com certeza, quem comprar agora Vai ganhar na vai valorização. ter uma valorização enorme que a aplicação financeira nenhuma vai dar. Agora, a gente está falando aqui, a gente falou, conversando no marco eu não tinha nem parado de pensar nisso, é brilhante, da bolha imobiliária, da crise de 2008. Uhum. Agora, eu tenho acompanhado muito o processo do pré-eleitoral dos Estados Unidos, presidência da República. A briga de foice entre o Trump e o Biden, que deve ser, né? Era para vir, aliás, desde 2016, mas teve uma infelicidade, que pode ocorrer com qualquer um de nós, morreu o filho dele. Né? Quem tem filho sabe o que é isso, ele largou tudo e agora está retornando. Né? Foi uma figura de pro no governo Obama e é um cara muito preparado. E todos, independe de se a avaliação é política, se a avaliação é econômica, todo mundo, e eu procuro ler bastante mídia estadunidense, é o seguinte, não há dúvida que vai vir uma nova crise internacional, um novo período recessivo, até porque isso é cíclico, né? Você teve um período de alto, os Estados Unidos teve, né? Tá muito bem. Se é virtude do Trump ou se é semeadura do Obama, mas talvez a gente nunca sabe, depende da ideologia de quem analisa. Mas que vai vir a recessão, sobretudo agravada pela guerra comercial China e Estados Unidos, é uma certeza. Isso ninguém diz que é. O negócio é o time, quando vai vir. E o que se discute, se ela vier antes da eleição, Trump está morto. Se ela vier depois, o Trump tem chance. Como é que você acha que a gente está falando que é um período ótimo para comprar imóvel, porque o preço está em baixa, fruto da corrosão, que vocês falaram aqui muito bem, desse tempo de crise. Como é que o mercado imobiliário está se preparando, porque todos os analistas americanos dizem que é uma certeza que é um novo período de recessão internacional? Olha, o que eu acho é que toda crise, ela pressupõe a necessidade de você procurar um porto seguro. Quando você vê a iminência de uma crise, qualquer um vai procurar o quê? Um porto seguro. Aonde eu vou me estabelecer, onde eu tenha, corra menos riscos de dano. Historicamente, o porto seguro é imóvel. Sabe? Quem vai deixar dinheiro aplicado em plena crise financeira? Eu acho muito perigoso. Pode não acontecer nada, mas é muito perigoso. Muito mais arriscado do que você botar dinheiro em imóvel. O imóvel ele tem uma solidez muito grande. Porque ninguém tira, via de regra, né? A propriedade é um direito constitucional. Salvo a Revolução. Só Maduro, Nicolás Maduro. Né? Um caso, Salvo um Maduro. Né? uma mudança completa de uma Expropriação. organização social. Então, o imóvel, além disso, ele dá uma segurança. Embora enorme. o que você falou eu achei muito interessante, você estava falando da relação, o risco é todo do proprietário do imóvel, é mais valia de Marx, né? Aí vamos dar do Smith para Marx. Está na minha cabeça, essa é mais valia entre o capital, né? Mas desculpa interromper. Mas na verdade, né? Você vê, comprar um terreno, construir, legalizar, tudo isso envolve muito dinheiro, né? E o aluguel, o que é aluguel? É a retribuição pelo uso da posse. Aluguel é só isso.
O contrato de locação é um contrato bilateral que tem característica de ser sinalagmático, porque um tem a obrigação de dar a posse e o outro tem a obrigação de pagar pela posse. Ele é bilateral porque ele gera obrigações para ambas as partes. Com que entra uma das partes? Com um investimento enorme. Com que entra a outra parte? Com um pagamento equivalente a 0,3% daquele investimento e usando. Então o risco é muito maior. Até por isso o nome da teoria, mais valia. Exatamente. Arético capital. Bom. A gente fala, acho que Marx tem coisas assim, conclusões totalmente equivocadas, mas definição de capital e trabalho de Marx é uma coisa mais perfeita, é irretocável. Acho que daí ele tira conclusões erradas, no meu ponto de vista. Mas a base... Mas que a definição de o que é capital, o que é trabalho, são perfeitas as definições. Bom, são 8 horas e 46 minutos. A entrevista de hoje eu achei... Muito Não boa. sei se os senhores... Eu achei sensacional. Fala. Eu queria que você fizesse aí O livro do livro e Vamos falar divulgar um o pouquinho. lançamento do livro amanhã. Locação imobiliária sob a ótica do negócio. Guilherme Domingos Cruz Rangel. Amanhã, Amanhã que horas, aonde? É no Shopping 28, a partir das 15 horas. Eu vou fazer o lançamento desse quem livro. quiser ir pode ir. Claro, todos estão convidados. Eu tenho um número limitado de livros, né? Porque a editora Qualquer ela ouvinte negocia. quiser. Sim, todos estão convidados. Será um prazer enorme, não só por causa do lançamento, mas também se quiserem conversar sobre locação, trocar ideia. Eu vou estar lá com uma parte boa da minha equipe. Nós vamos estar lá dispostos a ajudar o mercado a esclarecer dúvidas, se for necessário. E o livro ele fala muito disso tudo que nós conversamos. Eu tento colocar nele a minha experiência de 30 anos no mercado. Não é um livro que fala sobre leis, embora que disseca leis. Claro que eu cito leis e transcrevo alguns artigos para que as pessoas que estejam lendo tenham a referência da regra legal. Mas não é um livro que disseca leis, não tem essa pretensão. O objetivo dele é mostrar o lado comercial, o lado de negócio da locação. Acho que é um livro interessante, de fácil leitura, fino linguajar, fácil, para aquela pessoa que quer tem uma noção do que é locação e quer conhecer um pouco mais, né? É o primeiro livro. Não sei se... Primeiro, então, outros. significa que viram outros, né? Não sei se virão outros. Gostaria que houvesse resultado para isso, né? Então já tem conteúdo para um novo livro. Eu já começo a... Eu dependo do resultado, mas já tenho conteúdo para fazer, sim. Tenho conteúdo para fazer um segundo livro, uma segunda edição, incrementando esse aí. Por quê? Porque a gente está no mercado, porque eu faço isso há muito tempo, porque a Portal tem uma equipe maravilhosa. A equipe que a Portal tem é uma equipe de pessoas competentes, comprometidas, sérias, porque administrar patrimônio dos outros tem que ter, antes de tudo, transparência e lisura. Se você não tiver transparência e lisura, a minha equipe, a equipe da qual eu faço parte é fantástica. Então, isso tudo me ajuda muito, me ensina muito, e com isso eu acho que eu conseguiria fazer, mas dependo da absorção desse livro. Estão todos convidados. Agradeço a Luísio, a Cristiano, ao Marco, a todos, a Folha, e espero ter contribuído de alguma forma para o mercado e permanecemos à disposição quando necessário. Com certeza você contribuiu. E eu, quando chegar em casa, ainda vou ouvir você. Eu não falei para você que era assim? Você não ouve o que eu falo. Ainda tem isso. Eu só não ouvi porque não estou casado, senão eu ouviria também. Exatamente. Eu ouvi uma outro dia muito boa, dizendo assim: o melhor estado civil do mundo é casado. Só perde para solteiro e morto. Essa foi genial. Guilherme, prazer te conhecer. Prazer todo mundo. Tá, e você, se inventar de ser locutor, você sai para outra cidade. Não vem para cá não, que você vai tomar meu lugar. Que voz bonita, rapaz, além de voz tudo. Grave, né? Uma voz grave, bonita, bem colocada.
Um abraço, bom final de semana, Cristiano, Aloysio e... Semana que vem com o Arnaldo, né? Você, Arnaldo. Exatamente. E... Tá definido já segunda-feira? Não, ainda não. Não me passou ainda, mas ele me passa e eu aviso aqui. Boa sorte, eu não vou estar ouvindo, vou estar dormindo. Sim, com certeza. Mas eu convido a todos no sábado à tarde, inclusive você se terminar. O especial Marcos Vale, que é um surfista da Bossa Nova. Surfista da Bossa Nova. Então, convido a todos para acompanhar aqui. Vamos estar ao vivo aqui fazendo o especial. O Simonal eu fiquei impressionado. Foi um belo trabalho. Parabéns de novo. Muito bom. Muito obrigado. Até amanhã. Bom final de semana para todos, mas a Rádio Folha FM continua aqui com o melhor da música para você. Daqui a pouquinho temos, inclusive, direto da redação. A Proteus Moderna.